E aí, gente, tudo bem? Primeiro vídeo do ano de 2018. Final de 2017 eu estava meditando sobre o livro de Atos. Toda vez que eu estudo, que eu leio o livro de Atos, é interessante que sempre eu descubro, eu aprendo coisas novas. E aí vem um desejo no meu coração desse ano, começar falando sobre igreja. Você sabe o que é igreja? Será que realmente igreja é o que tem sido mostrado pelas instituições religiosas por aí? O que tem sido mostrado hoje em grande parte na televisão, no rádio, na internet. E para começar essa nossa reflexão sobre o que é a igreja, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Na minha Bíblia tem um título que vai dizer assim: A Confissão de Pedro. Capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, essa passagem é uma das mais lidas do Novo Testamento, principalmente quando vai se falar sobre igreja. Muitos até acreditam, principalmente de fé católica, que Pedro foi aquele sobre o qual Cristo fundou a igreja. Mas na verdade nós vamos discutir isso em outras mensagens à frente, com esse mesmo tema sobre igreja, e nós vamos perceber que isso não é uma verdade. Nós vamos perceber que isso não é uma realidade. Na verdade é um equívoco de interpretação acreditar que Pedro é aquele sobre quem Cristo fundou a igreja. Mas para entender o que é a igreja, nós precisamos primeiro entender alguns termos. Sempre que nós pegarmos a Bíblia para ler, exemplo, quando nós pegamos o Novo Testamento para ler, o que nós precisamos ter em mente? O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então muitas palavras do Novo Testamento elas se diferem totalmente em seu significado de algumas palavras no português. Uma delas é a palavra igreja. A palavra igreja, a famosa palavra igreja no grego, que é traduzida, através que é usado o termo eclésia, tem um significado sim de chamados para fora. Só que também tem um significado que é um pouco diferente de chamados para fora, que é chamados à parte. Então muitas das vezes, o que muitas pessoas utilizam hoje, principalmente essas pessoas que se dizem desigrejados, que se dizem destemplados, que são aqueles que dizem que não querem mais frequentar nenhuma instituição religiosa. Eles dizem que eu fui chamado para fora, das instituições religiosas, fui chamado para fora dos templos, fui chamado para fora da hipocrisia religiosa. Mas será que é isso? A palavra que hoje é trazida como igreja, eclésia, que significa chamados para fora ou chamados à parte, e aí se nós juntarmos esses dois significados, nós vamos perceber que não pode ser chamado para fora de uma instituição em si, ou chamado para fora de um convívio com pessoas que professam a fé, mas é chamado para fora de algo. Aí alguns trazem o significado como chamado para fora da religião, como chamados para fora desse mundo, mas eu prefiro utilizar os chamados para fora junto com os chamados à parte. Então é um povo que foi chamado para fora desse mundo à parte por Deus. É um povo escolhido. Essa palavra nem sempre é a palavra, o termo para significar igreja, para se referir à igreja, foi o termo eclésia. No passado, no Antigo Testamento, aí nós precisamos lembrar novamente, o Novo Testamento foi escrito no grego, mas o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e com algumas partes em aramaico. Lá no Antigo Testamento, a palavra que era utilizada era a palavra Kedar, ou também, ao invés de Kedar, era muito utilizada, são duas palavras. Utilizava-se muito Kedar e utilizava-se também uma palavra que era Edá. O carral
que é uma palavra muito comum para congregação, além do edá, o kahal é uma palavra que significa assembleia, congregação, união de pessoas. E Moisés utilizou muito essa palavra quando ele ia se referir, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, está registrado, quando ele ia se referir ao povo de Israel, à congregação do povo de Israel. Então, no passado, a palavra era a palavra edar ou a palavra kahal. Kahal e edar têm um significado próximo de assembleia ou congregação. Por que essa mesma palavra não foi utilizada por Jesus? Provavelmente, Jesus não utilizou a palavra eclésia, porque nós precisamos entender uma coisa importante. Por mais que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, Jesus, lá onde está relatado nos evangelhos, os momentos, os episódios onde Jesus apareceu, ele não falava no grego, mas ele provavelmente falava em aramaico ou em hebraico. Então a palavra que Jesus falou, as palavras que Jesus falou para se referir à igreja, provavelmente não foi a palavra eclésia. Eclésia foi uma tradução, só que nós precisamos puxar todo o contexto. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes hoje as pessoas elas não entendem o contexto de como que o Novo Testamento foi escrito, de como que Jesus viveu, presenciou todas aquelas ações em sua época, em seu período na igreja primitiva, e elas acabam trazendo equívocos e acabam levando outros a equívocos. Então, se a palavra no passado significava congregação, assembleia, não quer dizer que hoje mudou muito. Hoje o Senhor Jesus ele quer que nós venhamos viver como igreja. Como que nós vamos viver como igreja? Unidos com pessoas que manifestam a mesma crença em Cristo, o mesmo amor em Cristo. E que sabem que, como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, que ela não é mais importante do que o seu irmão, ou que o seu irmão não é mais importante que ela, mas que ambas são membros de um único corpo, que é o corpo de Cristo, corpo cujo cabeça é Cristo, e não um líder religioso. Ele é importante porque um líder religioso é uma pessoa que tem um tempo, um estudo, um conhecimento e uma responsabilidade de zelar por outras pessoas. E nós iremos falar muito sobre isso nos próximos vídeos. Então fica aí para recapitular. O significado de igreja no Antigo Testamento era assembleia, congregação, união de pessoas. No Novo Testamento, a palavra que foi utilizada quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, a Bíblia que nós chamamos de Septuaginta, que é a versão dos 70, eles substituíram o termo que era o kahal, o termo que era o edá, que significa assembleia, congregação, pelos chamados para fora ou chamados à parte. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima videomensagem. Um abraço, valeu!